Mateus capítulo 5. O verso 17 diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Quero parar por aqui. Tome assento, queridos. Eu vou dar umas pinceladas sobre um ponto de vista que a gente tem entendido a respeito de religiosidade e parte daquilo que o pastor Elias declarou ontem. E como o apóstolo ainda falava que teve alguns momentos que foi difícil engolir. Principalmente a gente que vive a cultura religiosa brasileira influenciada pelo pentecostalismo desde sempre. Porque agora há pouco mesmo o Toninho estava cantando um hino que ele perguntou se eu lembrava desse hino. E esse hino eu cantei, eu tinha 4 anos de idade, na Igreja do Povo, na rua Cincinato Pomponê, aí na Lapa, e era o pastor Luiz Esquiriló, que era pastor. Então só tem 58 anos. E aí, teve muitas coisas que foi incutida na nossa mente, de quem eu nunca vivi no mundo, irmãos. Eu nasci em berço evangélico, fui abençoado porque eu nasci calvinista, presbiteriano. E depois a minha mãe, ela gostou do movimento do Espírito e falou para o meu pai: eu não fico nisso aqui mais não. E carregou todos nós para o movimento pentecostal. Eu brinco com esse fato de calvinismo, de presbiterianismo, mas quando que uma criança de 4 anos vai lembrar de alguma coisa que tenha aprendido? Pouca coisa. Mas eu lembro de detalhes, sim, que principalmente no Cine Recreio, que era na Cincinato Pomponê, que era a igreja, chamava Igreja do Povo, e hoje é a Igreja Unida, né? O nome da igreja é a Igreja Unida. Então, algumas práticas da igreja evangélica que nós carregamos até hoje, nós aprendemos dessa cultura, desse movimento pentecostal que nasceu na década de 60 e foi muito forte nessa década. E como ontem o pastor Elias estava falando a respeito de quem dos missionários que chegaram até nós, eram missionários que não tinham preparo da academia, não tinham preparo teológico, eles simplesmente foram queimados pelo movimento do Espírito e se apresentaram para saírem da Europa, sair dos Estados Unidos e vir para cá. E aí é lógico, criaram uma série de doutrinas, uma série de usos e costumes, e que isto, com o uso dele, foi se tornando alguma coisa sem força alguma, e a perpetuidade desses costumes e desses usos é que hoje nós encaramos como religiosidade. Nós olhamos como religiosidade.
E quando eu comecei a estudar esse tema, eu descobri que Jesus era o maior anti-religiosidade. Ele era o maior que a gente possa ter conhecido. E aqui no Sermão da Montanha, ele começa a dar uns toques interessantíssimos a respeito também do que a lei judaica foi sendo interpretada por rabinos, interpretada por sacerdotes, e elas, na interpretação, ela também foi agregando costumes, foi agregando coisas que, na verdade, a lei não estava dizendo isto, mas o povo tem mania, desde que o povo é povo, de inserir as suas interpretações. E é aí que essas interpretações criam esse cisma do que é mandamento, do que é do Espírito, para aquilo que é criado pelo homem. O espírito da religiosidade, ele não está presente, ele não significa simplesmente só pelo fato da igreja cristã, mas a religiosidade, ele abrange todo tipo de religião, porque tudo aquilo que é tratado como práticas que você precisa cumprir, ou que você precisa se ater na iniciação, quando isto é perpetuado, ou quando isso mesmo é tratado para a iniciação, já é uma forma de controlar ou uma forma de definir. Este é Islã, este não é, este é cristão, esse... É a mesma coisa hoje, quando você parte para a discussão na academia, na escola teológica, a respeito das duas linhas da doutrina de salvação, que é os calvinistas e os arminianos. Né? Então, tudo isto são discussões que você acaba não chegando em nada, e no fato de você querer cumprir alguma, você a cumpre exatamente por religiosidade. Esse texto que eu vejo aqui em Mateus 5, é tão interessante que quando ele diz aqui no verso 20, porque vos digo que se a vossa justiça é a sua manifestação, é o seu eu, é a sua inteireza, é o seu caráter manifesto nos ensinos de Deus e manifesto no teu dia a dia, se ela não exceder aquilo que escriba e fariseu determinou, diz que de maneira nenhuma entraríamos no reino dos céus. E isto põe um pouquinho de medo concernente a algumas práticas que nós pensamos que estamos fazendo certo e elas não nos estão levando aos céus e talvez estão nos distanciando. Então, diante disso, eu só quero dar algo bastante interessante, a profetisa que trata de consertar depois, porque o pastor Elias já chutou o balde ontem, né, no que concerne a falar em línguas, né, que é a espiritualidade, a pseudo-espiritualidade. E aí eu tenho visto uma coisa muito no meio da igreja, e quando eu converso com a igreja que eu pastoreio, eu só posso conversar com ela, e eu só posso tentar ensiná-la, e nem ela, nesses 30 anos que eu pastoreio ela lá, eu consegui mudar a mentalidade deles, porque é algo que já impregnou, porque quando eu olho para 1 Coríntios 12, que fala a respeito da manifestação dos dons espirituais na congregação, na igreja, quando estamos reunidos, ali diz que para que se fale em língua, 1, 2, quando muito 3, e os demais julguem, ou se não houver a interpretação, que cale-se. E aí eu pergunto para os irmãos, vocês imaginem se nós aplicarmos isso nos nossos cultos hoje. O que é que nós vamos arrumar? Nós, como pastores, seremos chamados de carnais, que estamos querendo acabar com o Espírito Santo na igreja, e que somos herege, né? E é um fato.
Ninguém se preocupa em buscar no Senhor, discernimento ou Senhor, interpretação, porque se alguém erguer a sua voz numa língua dos anjos, numa língua estranha, a igreja precisa saber o que está sendo falado, mas não. E aí nós até aprendemos algumas práticas, não, vamos começar agora a orar em língua. E aí começamos a orar em língua, mas você não encontra esse apoio bíblico. Logicamente que no final do texto, Paulo fala, mas não proibais em falar em língua. Ele cria aí uma controvérsia. E aí você começa a verificar que para o movimento pentecostal, o falar em línguas é religiosidade. Ele acaba tomando a forma da religiosidade. E cria-se aí alguns probleminhas se queremos discutir. Um outro fato, irmãos, que tem me despertado exatamente para modelos de igreja, modelos de culto, modelos que nós temos visto acontecer, é que há um movimento dentro da academia, dentro das escolas, que para mim é um espírito. Na verdade, para mim é um espírito. E eu tenho estudado alguma coisa e tenho conversado. Eu e o pastor Elias, nós temos conversado muito a respeito disso. E que, se nós não tomarmos cuidado, ele ocorre no nosso meio. Os que estudam a ciência da religião ou os movimentos da religião, as universidades, as escolas, as faculdades que tentam estudar comportamento, eles taxaram esse movimento como sendo a inteligência crítica. Chama inteligência crítica. E a inteligência crítica, ela não só se manifesta nas universidades ou nas escolas teológicas, mas elas se manifestam nas organizações, nas igrejas. Elas se manifestam. Porque quer queiramos, quer não, por mais cuidado que tenhamos de criar um presbitério para dirigir uma igreja, para responder pela igreja, às vezes as decisões desta igreja, desse grupo, não é tomado por estudiosos da palavra, mas é tomado por quem tem a experiência de ter vivido mais anos. E aí é a reunião dos anciões, mas não no sentido de uma escolha espiritual, mas no sentido de uma escolha de tempo. E essa inteligência crítica é ela que ontem ainda o pastor Elias declarava que esses pastores, esses missionários que chegaram e começaram a trazer o movimento evangélico pentecostal, o movimento protestante para o Brasil, sem ter uma base da escola, da teologia, do estudo, eles começaram a ter essa inteligência, partiu deles esse espírito e se reuniu e aí faziam as declarações, os estatutos e os mandamentos. E essas coisas tomaram um vulto enorme, porque até hoje ainda há alguns questionamentos. Esse lugar é o Santo dos Santos? Porque em determinadas igrejas dizem que se você subir no Santo dos Santos em pecado, você é fulminado, né? Para um pouco, onde é o templo que o Senhor habita. Então, são esses alguns assuntos e são essas algumas preocupações que a gente tenta tratar e passar. Essa inteligência crítica, ela pode inclusive ser manifesta no nosso meio em função de procurar se precaver de que não ocorra excessos em nós, e pelo excesso em nós, para não ocorrer o excesso, nós vamos cortando até algumas manifestações verídicas do Espírito Santo para que não haja aberrações. Nós precisamos tomar bastante cuidado nisto. E
eu olho da seguinte forma. Se Jesus é o maior antirreligioso de todos os tempos, nós precisamos entender que a religião nada mais é do que uma ferramenta criada por homens e hoje é fácil até criar algumas, estabelecer algumas, porque ele cria baseado numa experiência pessoal sem fundamento bíblico. Então, o Senhor já tinha essa preocupação desde lá de trás. Se eu perguntar para os irmãos, todos nós vamos declarar que nós temos andado com Cristo. Esse tem que ser o nosso proceder e essa tem que ser a nossa linha de vida e conduta. É andar com Cristo. E andar com Ele significa andar como Ele andou, falar o que Ele falou. Mas nós temos visto também que nessa caminhada nossa, que nós achamos que estamos andando, eu não quero fazer a defesa, por enquanto, nenhuma de se estamos certos ou não. Eu creio que estamos. Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu simplesmente quero jogar alguma coisa. Se nessa decisão que nós tomamos de entender que nós estamos andando com Cristo, nós estamos vendo muitas pessoas parando pelo caminho. Nós estamos vendo muita gente desistindo. Mas muita gente. Teve um período que eu estudei na CEPAL, eu tive envolvido com David Cornfield, tive envolvido com Jaime Kemp, e era um grupo que tinha uma preocupação de estudar a igreja e o comportamento da igreja. E eles chegaram a uma decisão, e a CEPAL sempre foi muito bem conceituada no meio evangélico, e eles chegaram... Bom, até que não entrou o Ariovaldo, né? Depois a coisa deu uma... Eu tenho problema. Era Secretaria para a América Latina, era chamada Secretaria Evangélica para a América Latina, a CEPAL. E ela existe isso ainda até hoje, e ela sempre tratou com as escolas teológicas e para trazer parâmetro, principalmente para pastor. Havia um programa que era o Pastor na Corda Bamba, que Jaime Kemp e a Judith Kemp, que trabalhou muito nesse aspecto, e eu passei por esse processo lá na CEPAL. Mas, voltando ao pensamento, o que a CEPAL conseguiu entender é que nós temos de desigrejados aproximadamente de 30, isto um levantamento feito em 2002, 2004. Naquela época já tinha os desigrejados em torno de 35% da totalidade de igrejados. 35 já eram desigrejados. Nós estamos aí trombando aos montes com uma série de pessoas que sai daqui, sai acolá, sai. E você vai perguntar para ele, por que você saiu, por que você deixou? Ele vai falar, porque eu não concordei com a doutrina. Mas essa doutrina não é a doutrina básica da fé cristã. São exatamente elementos que foi inserido em determinadas igrejas, que esses elementos forçavam a pessoa a cumprir, mas isso não trazia, em hipótese alguma, nenhuma mudança no seu comportamento, no seu caráter. E como nós vimos ontem, pela palavra do pastor Elias, são aspectos que não me faz, em hipótese alguma, espiritual. Então, aonde vai então essa nossa preocupação com aqueles que ficaram pelo caminho? O que podemos fazer com isso? Porque se isto é um espírito que está ocorrendo, nós precisamos ter uma resposta para a igreja que evite que mais parem pelo caminho. E essa resposta, irmãos, não pode ser feita a nível de fantasias, a nível de coisas que têm aparência de sobrenaturalidade, porque isso não vai agregar, vai, muito pelo contrário,
afastar. Então, eu tinha até comentado com a profetisa que a minha fala seria bagunçar um pouco para que ela venha a trazer a espiritualidade na área profética. A gente entende, irmãos, que a pessoa religiosa é aquela que frequenta. Foi falado muito isso. Ela frequenta cultos, ela segue preceitos de uma determinada doutrina. E ela pode fazer isto sem ter espiritualidade. Nós vimos muito bem isto. Mas quando surgiu a ideia de falar desses dois assuntos, o desejo do meu coração na hora, e ainda falei isso para o AP, eu falei, eu gostaria que você falasse de espiritualidade e fechasse o assunto. E fechasse o assunto sobre espiritualidade. Para que nós, meu irmão e minha irmã, entendamos que alguns comportamentos, algumas coisas que nós, pode ser que a igreja que estamos inseridos não impõe, mas nós recebemos como imposição, e tudo aquilo que nós recebemos com imposição, ele vai ter o cunho de religiosidade em nós e não o cunho de espiritualidade. Então, o desejo do nosso coração, como seminário, como escola, o desejo nosso de trazer esse assunto à baila, de provocar isto em vocês, é para que, na verdade, nós possamos nos apresentar como igreja que viva doutrina, que viva, inclusive, modelos, porque nós temos um modelo, como igreja Cristo Centro, né? Nós temos um modelo de igreja, nós temos algo que realça muito o nosso ministério, e eu abracei muito essa causa e não foi fácil para mim, talvez eu seja dos pastores que tenha mais autoridade para falar disto, porque eu pastoreio uma igreja que hoje é Cristo Centro, veio para o movimento de 16 anos para cá, mas se tornou Cristo Centro há 10, mas eu era pentecostal daqueles mesmo de levantar poeira, né? Então eu posso falar isso com toda a autoridade, porque eu e a pastora Márcia, nas nossas reflexões hoje, nós olhamos para a igreja que nós pastoreamos e encontramos hoje uma igreja madura, encontramos hoje uma igreja saudável, uma igreja que ontem era aquilo que a palavra, ainda que o pastor Elias concluía que o fato da espiritualidade me apontar para Deus e me apontar para a comunhão, nós estamos vivendo isto. E estamos vivendo numa dimensão que eu tenho hora que eu tenho medo, o apóstolo até ontem, eu sei que ele falou brincando algo, mas é algo que eu tenho essa preocupação, porque Sapopemba, Cristo Santo Sapopemba não sabe se reunir se não tiver comida. E para tanto nós fizemos o templo, a reforma do templo, e criamos o nosso espaço gourmet, e é um espaço tremendo, né? Criamos, irmãos, e não tem como. Todo mundo já fica preparado. Terça-feira tem isso depois do culto. E ficam lá até hoje, eu vou chegar lá beirando 11h30, 20 para meia-noite, o povo também vai estar saindo de lá. Porque é um costume, virou, é gostoso estar junto. Porque a espiritualidade é aquilo que ontem foi ministrado. Vai me lançar na comunhão, vai me lançar a abraçar o irmão. E nós o fazemos isso porque estamos sendo abraçados pelo Senhor. Então, eu creio que esse é o desejo. E eu, nesses anos que eu tenho caminhado com o apóstolo Rubens e profetiza, eu tenho entendido isso. Porque tem hora, irmãos, que eu tenho vontade de afastar alguns irmãos. Alguns aí espalhados por esse Brasil a todo. E o apóstolo chega para mim, velho, não é bem assim, vai mais devagar. Mas eu só faço essas declarações para ele, porque se eu fizesse, talvez eu não seria assim tão querido, que pela misericórdia de Deus eu tenho entendido que eu sou pelas nossas igrejas caminhado aí. Mas esse entendimento que a nossa espiritualidade, ela nasceu, ela está fundamentada na palavra, fundamentada em Cristo e na comunhão. E quando vivemos isso, nós estamos bem com Deus. Amém? Essa inteligência crítica, hoje eu entendo
que é um espírito que nós precisamos combater, eu entendo, os irmãos já perceberam, e eu falo isso com os alunos, porque nós estamos preparando pastores, nós estamos preparando homens e mulheres que vão trabalhar na obra. E a Semana Teológica é nesse intuito. Eu sei, a gente fica feliz com o número enorme que vem, e aí a gente gostaria de sair aqui distribuindo mais ou menos umas 100 fichas de inscrição. E para você ser inscrito, e segunda-feira você está na sala de aula conosco. Amém? Me engana que eu gosto, né? Mas o desejo é exatamente este, é de conversar com quem entende que tem chamado e que quer dizer sim ao chamado. E para falar com esse, a gente precisa conversar algumas coisas que fogem do âmbito da conversa de culto. E queira Deus que esses nossos meninos que estão sendo preparados, as nossas meninas que estão sendo preparadas, pelo menos aqueles que estão estudando conosco, tem uns que não estão querendo nem sair, que é que a gente inventa algumas coisas mais dos anos. Tem uns 4 aí que eu já coloquei essa semana que nós vamos fazer eles mandando embora, né, apóstolo? Nós estamos mandando embora. E aí eles falaram, bom, nós vamos embora, mas não dá para a gente fazer mais isso. Não... Então, por isso nós preparamos a parte de espiritualidade na visão profética. Queridos, o meu medo dessa crítica, dessa inteligência crítica, e eu falo isso principalmente a pastores e a liderança, e que nós precisamos estar atentos, porque qual de nós que não percebe grupinhos, igrejinhas que se formam dentro da igreja? E esses grupinhos, essas igrejinhas, são esse movimento que é chamado dentro do pensamento da academia de inteligência crítica. Eles se apresentam como quem sabe de tudo, conhece tudo, já provou tudo. Nunca nunca parou para estudar Bíblia, e se você perguntar para ele, você participou do programa de leitura bíblica anual da sua igreja? Não, não preciso, porque eu faço uma leitura dinâmica da Bíblia. Olha, quem vir com esse papo para mim, que diz que estudou Bíblia, que fez leitura dinâmica, vai ser amigo do Lair Ribeiro, de mais alguma coisa, ou do Paiva Neto. Porque não dá para você ficar no meio cristão vivendo desse jeito. Ou você encara a Bíblia como sendo a regra de vida e fé sua e que você precisa se alimentar dela todos os dias. Faleceu agora há pouco tempo um servo de Deus que foi meu professor por 2 semestres no Instituto Betel de Ensino Superior, pastor Antônio Gilberto das Assembleias de Deus. E o maestro Marcos conheceu, eu acho que alguns dos aqui também conheceram o pastor Antônio Gilberto, e ele tinha um livro escrito assim, a Bíblia, o tempo e os seus feitos. E tinha uma frase muito célebre nesse livro. Ele escrevia e isto ele falava para todos os alunos. Apague dos teus anos de vida, apague dos teus anos de vida o dia que você não leu a Bíblia. Então ele falou, se você fizer isso, você vai pegar alguém com 60 anos, que ele tem 60 anos de idade, mas se ele apagar os dias que ele não leu a Bíblia, ele vai ficar com 4, 5 anos de idade. Os irmãos entenderam? Então, quer viver uma espiritualidade perfeita e digna, viva a comunhão e coma da palavra todos os dias. Então, atento para esse movimento e para esse espírito chamado inteligência crítica. É algo que está pintando aí, já tem uns 2, 3 anos que estava começando a surgir e começou a tomar muita força. E eu conversava com um padre, porque o padre ele gosta de mim, o padre lá do bairro, ele gosta de mim. Fazia muito tempo que eu não encontrava com ele. Na verdade, ele foi mudado de paróquia e ele me encontrou na rua e falou, pastor Daniel, que bom te ver.
e ele estava falando a respeito de movimentos que está criticando o comportamento da igreja carismática, do movimento carismático dentro do catolicismo. Então esse movimento, ele falou, é nosso mesmo. E o movimento carismático já foi reconhecido, ele é legal dentro do catolicismo, mas existe um grupo querendo impedir e parar isto. Nós não vamos entrar no mérito e discutir o problema deles lá, porque é eles que têm que resolver. Mas eu só estou salientando exatamente porque há esse movimento em curso. E dentro das escolas teológicas também já ele tem tomado vulto. Mas nós vamos clamar, nós vamos orar e nós vamos permanecer fiel àquilo que o Senhor tem nos dado. E como escola, eu sei que nós prezamos por isso, lutamos e batalhamos por isso, para que a palavra de Deus seja a única regra de vida e fé nossa. O único livro, texto nosso, em todas as nossas matérias. Amém?